90 anos. Parece muito tempo, mas quando a gente olha de perto, essa história é feita de instantes. Do instante em que alguém recebe um diagnóstico, do instante em que a equipe segura uma mão, do instante em que a família respira aliviada. O Hospital São José completa 90 anos, mas essa história não é feita de paredes, ela é feita de pessoas. E hoje nós reunimos aqui quem cuida e quem foi cuidado, porque cuidar é e sempre foi a nossa história. Para começar, né, a gente explica essas fotos que estão atrás, já é de uma sessão de fotos que a gente fez em especial dos 90 anos, onde nós temos como personagens ex-pacientes, ex-acompanhantes, médicos e colaboradores. E aí a gente trouxe parte desse grande elenco para conversar com a gente hoje. Doutor Davi, começamos com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria muito que o doutor se apresentasse um pouquinho, falasse de você, né, e principalmente do seu papel no Hospital São José. Tá certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Davi Alejandro Lara Rodrigues. Eu sou da Bolívia. Estou aqui em Jaraguá desde o ano 2015, tá? E trabalho no hospital desde 2017, tá? Praticamente 9 anos no hospital. Trabalho na parte de emergências, trabalho como clínico geral. São 9 anos no pronto-socorro e os 9 anos trabalhando na parte de emergência, que acredito hoje, que é minha paixão. Emergência, tu tem que amar mesmo, né, doutor? É uma loucura sempre, né? Que bom. Eu pensei aqui, né, em quais perguntas que eu ia fazer para um médico, né? Todo mundo fica curioso sempre em rotina de médico. E eu pensei aqui em perguntar para o doutor, teve alguma vez que o doutor saiu do hospital pensando num paciente ou num caso específico que te tocou mesmo? Sei que deve ter várias histórias, né, doutor? Mas você consegue lembrar de alguma? Na verdade, tem quase todos os dias. A gente sai lembrando um paciente ou pensando sobre o caso clínico de um paciente, né? Tem histórias muito bonitas como ruins. Eu posso te dar dois exemplos. Teve uma história de um menino, deve ser lá 2018, um menino de Canadá, que ele estava acho que de intercâmbio aqui em Jaraguá. Ele veio a falecer lamentavelmente, mas quando ele chegou, ele não falava português, só falava inglês, a gente tentou ajudar. No final, o diagnóstico era um abdômen agudo perfurado, mas esse paciente me marcou porque ele tinha minha idade quando ele faleceu e o rosto dele nunca saiu da minha cabeça. Aí foi um dos momentos que pensei, eu tenho que melhorar, tenho que fazer cursos para poder ajudar a todo esse tipo de pessoas. O caso dele era praticamente irreversível, mas a minha a minha pessoa foi nesse momento que falou: hoje tenho que ser um profissional melhor. E casos bonitos teve muitos. Eu lembro, não sei lá, deve ser 2018, teve aqui em Jaraguá um temporal, teve ventos muito forte, teve um outdoor que caiu. E lembro uma história de um rapaz que, que viu o outdoor cair numa menina. Os dois chegaram para o hospital, foi uma história muito linda. A menina ficou com a gente estabilizou a menina e o rapaz que ajudou ela estava aí do lado, sempre perguntando por ela. Uma história muito bonita que aconteceu lá comigo no hospital. Sabe que eu lembro também dessa história, porque a gente fez esse encontro depois, quando ela ganhou alta, que ela ficou um tempo com a gente, né? Ela ficou... E aí veio o rapaz para ela agradecer, assim, realmente foi uma história marcante. Existe algum momento que o doutor percebeu, é por isso que eu escolhi essa profissão? Em muitas ocasiões, mas na época do Covid, foi onde quase todas as noites pensava isso. A época do Covid foi uma época no pronto-socorro muito corrida para todos, enfermeiros, técnicos, para todo o hospital, em geral. E chegava pacientes muito graves, a gente conseguia salvar. Muitos lembram da gente, outros não.
E nos momentos que o paciente lembra de você e fala, doutor, você me entubou, tal, são momentos que falo, para isso que eu estou aqui, tentar salvar vidas. Então, agora vamos conversar com a Andrea. Andrea, fisioterapeuta do hospital, seja bem-vinda. Me conta um pouquinho sobre a Andrea profissional e o papel dela no hospital. Boa tarde, então, meu nome é Andréia, eu sou fisioterapeuta. Agora, em abril, vou completar 6 anos de hospital. Trabalho na parte de reabilitação, então, nas enfermarias, dos diversos tipos e diagnósticos. A gente acompanha muitos pacientes, às vezes por longo período, voltar a caminhar, voltar a fazer as coisas básicas do dia a dia. A gente está sempre ali junto, tentando devolver autonomia para esses pacientes. E conta pra gente algum momento especial que te marcou muito nesse tempo de Hospital São José. É difícil mencionar um momento só. São vários momentos, até inclusive ali na época da pandemia mesmo, eu entrei bem no início da pandemia, né? Então teve diversos casos, algumas histórias mais tristes, outras de superação. Teve alguns pacientes que ficaram bastante tempo com a gente, ficaram em estado muito grave e que hoje estão bem. Teve uma paciente em específico que ela ficou bem grave por diversas vezes ali durante a internação e ela sempre falava pra gente, quando eu for pra casa, eu vou fazer uma festa pra vocês. E vários pacientes falam isso, né? Então, na hora a gente não deu muita bola, assim, mas já fazem 3 anos isso, e desde lá, todo ano, no aniversário dela, ela convida o pessoal que cuidou dela no hospital e a gente comemora junto com ela os Nossa. aniversários. Teve muitos pacientes que marcaram, assim, né? O seu José, pai do Zeca, que tá aqui com a gente hoje, foi um deles também. Então, são pacientes que a gente leva no coração para sempre, assim. São Recompensa, né? Uma recompensa diária, né? muito. Qual o seu sentimento em fazer parte de um time de um hospital que está completando 90 anos? Eu acho que é um sentimento de gratidão. Gratidão por estar ali no hospital, por fazer parte da equipe. Gratidão por saber que tem um dedinho meu em cada reabilitação que acontece ali, em diversos casos, né? E eu acho que a gente lida com esses pacientes e acompanhante, enfim, no momento de fragilidade deles, às vezes os piores momentos da vida deles. E diante dessa fragilidade, eu acho que a gente aprende a dar valor para as mínimas coisas do dia a dia, que não estando ali a gente não dá valor. Por exemplo, tomar um gole de água, tem paciente que implora pra gente por um gole de água e a gente não pode dar. Então, conseguir tomar um banho sozinho, conseguir ir no banheiro sozinho, pegar um filho, um neto no colo. Então, são coisas que a gente faz no dia a dia, mas que a gente não para dar valor. Passa despercebido, né? Essas coisas pequenas. Então, é muito gratificante. Eu sempre digo que o hospital é uma escola, né? Todos os dias a gente aprende, se a gente quiser aprender, né? Então, realmente a gente aprende como viver é bom, né? Viver é bom, ter saúde é bom e Sim. como a gente pode dar amor ao próximo também, né? Sim. Às vezes, alguma coisa que pra gente é mínima, pro paciente é enorme, né? Pro paciente, pra família, faz uma diferença enorme. É um bom dia diferente que já muda, né? Exatamente. Cleide. Cleide é ex-paciente do hospital e confesso que quando ela me falou a história dela, eu me emocionei muito, né? É uma história, como tantas, né, do hospital, mas é uma história muito emocionante. Então, eu gostaria, Cleide, que você se apresentasse e falasse um pouquinho de toda a tua história, tua trajetória no hospital, né? Teus desafios, né, que foram muitos, né? Sim, Seja bem-vinda. obrigada. O meu nome é Cleide e a minha história se inicia no ano de 2015, quando o meu marido foi diagnosticado com um tumor na cabeça. Aí ele foi para a cirurgia. Quando o médico me chamou após a cirurgia, ele falou para mim assim: o teu marido tem de 6 meses a 1 ano de vida. Aquilo mexeu tanto comigo, sabe? Que eu não sei explicar, parece que parou para mim. E a partir daquele dia eu comecei a ficar no hospital com ele, ajudando em tudo, né? Me afastei do trabalho para cuidar dele. Foi onde eu comecei a passar mal. Aí eu comecei a passar mal e ninguém achava que eu tinha
para os outros médicos eu tinha depressão. Foi aonde eu fui consultar com o mesmo médico, o Dr. Mauro, que fez cirurgia nele. O Dr. Mauro falou, não, vamos fazer uma ressonância em você. Foi quando ele fez a ressonância que ele descobriu que eu também tinha um tumor na cabeça. E era do mesmo lado da cabeça que meu marido teve, só que do meu marido era maligno. O meu, graças a Deus, não era. Foi quando eu fiz cirurgia que fui para UTI, e eu acordei na UTI achando que eu tinha morrido. Eu chamei a enfermeira e falei para ela, onde que eu tô? Ela falou para mim, você tá aqui na UTI, no Hospital São José. Eu falei para ela, chama minha filha para ficar comigo. Ela falou assim, dona Cleide, eu não posso chamar tua filha porque não era de visita. Mas vamos fazer assim, essa noite faz de conta que eu sou tua filha e você é minha mãe. Eu falei para ela, você faz isso por mim? Ela falou, faço. Aí eu fiquei, a minha câmera de frente, assim, na mesa dela, a gente ficou a noite inteira conversando, a gente fez plano para viajar, a gente fez tanto plano para o futuro, eu mesmo estava falando com a minha filha. Aí outro dia de manhã, na troca de plantão, ela foi dar tchau para mim, né? Aí eu agradeci muito ela e foi onde eu falei para ela assim, sabe o que eu pedi para Deus essa noite? Para ele me dar a cura, para um dia eu vim trabalhar no hospital igual você. Eu quero fazer pelas pessoas o que você fez por mim. Aí o tempo foi passando, meu marido continuou ali no hospital, ele ficou quase 3 anos, né? No hospital. Aí, um pouco antes dele falecer, começou a me dar convulsão. Foi aonde eu retornei ao hospital e fui atendida pelo Dr. Jacques. E como eu tinha perdido meu marido, eu fiquei com muito medo de fazer cirurgia. O Dr. Jacques falou para mim, Cleide, eu vou te ajudar, tenha fé em mim. Eu falei para ele, doutor, eu tenho tanto sonho para realizar. Ele falou assim, eu vou te ajudar, ele falou para mim. Aí eu peguei e fiz a cirurgia. Quando eu acordei na UTI, eu falei para ela, eu quero ir pro quarto andando. Ela falou, não, você não pode. Daí o Dr. Jacques no outro dia veio, eu fui pro quarto, mas não fui de maca, eu queria ir andando ou de cadeira. Eu fui pro quarto, a partir daquele dia eu fiquei outra pessoa. Aí, há 2 anos atrás, eu comecei a estudar. Hoje eu estudo no Senac, faço técnico de enfermagem, já sou auxiliar de enfermagem, já fiz estágio no hospital. Quando eu entro no hospital, assim, eu agradeço tanto a Deus por ele ter realizado esse sonho meu, sabe? De eu estar fazendo pelas pessoas o que ela fez por mim, aquela enfermeira. E se Deus quiser, eu quero me formar e quero trabalhar no Hospital São José. Olha só, eu acho que quando a gente precisa do hospital, eu também tenho história que eu precisei, né, do hospital. E eu pensava, como é incrível você fazer o seu trabalho mudar a vida das pessoas. Mudou a minha, mudou bastante. Porque eu acho que o propósito da vida é diferente, né? Você saber que você conseguiu dar o seu melhor para mudar a vida de alguém, mudar a vida de uma família é incrível, né? Sim. Para mim, o hospital ali, eu sempre falava que ali era a minha segunda casa. Enquanto muitas pessoas, no hospital, eu sentia um conforto ali, sabe? Eu pensava, ele está sendo cuidado e eu também. Várias vezes os médicos falavam para mim, Cleide, tem que ir para casa, não pode ficar aqui. Mas eu me sentia bem ali, sabe? Porque para mim ali era a minha casa. O carinho que as pessoas tinham por mim, não precisava eu voltar para casa. Para mim eu ficava ali. Até hoje, eu entro no hospital, eu sinto uma paz muito grande. Quando eu vou fazer estágio, eu falo para o professor, eu poderia ficar aqui, virando a noite, trabalhando. Do tanto que eu gosto de ficar ali, sabe? Eu sinto muita paz ali. Muito bem. Zeca, nosso querido Zeca, né? Sim. Com o tempo também no hospital, né? Passou uma estadia conhecido por todos. Então, Zeca, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua experiência com o Hospital São José. Eu queria deixar registrado aqui antes que eu tenho uma história longa com o Hospital São José, né? Foi lá que eu nasci, né? Nasci no São José e depois de muito tempo passar para cuidar dos meus pais, né? Já idosos, né? Primeiro foi minha mãe, né? Cuidei dela até no último momento, depois posteriormente foi meu pai, né? E eu acredito que dentro do hospital a gente sempre teve esse apoio, nessa rede de apoio dos profissionais que acabam se tornando amigos, que acabam se tornando companheiros, né, de vivência, perguntando, como é que tá teu pai, né? Encontra na rua, perguntava como é que estava teu pai, como é que estava tua mãe, né? Então, esse lado, né, de
ser acompanhante, né? Porque ninguém gosta de estar dentro do Não. hospital, né? Querendo ou não querendo, é uma coisa assim que a gente vai meio na marra, né? A gente vai meio por obrigação, né? Mas tendo esse apoio, tendo esse suporte por parte de todos os profissionais, né? É uma coisa que ameniza, né? Esse desconforto de estar num ambiente que é longe de casa. Até que o meu pai e minha mãe, vamos voltar para casa, vamos voltar para casa. Não, calma, vamos fazer o tratamento, quando tiver melhor a gente vai para casa, né? Mas a gente sempre teve esse apoio e esse lado de ser cuidador é difícil, né? Porque passa as madrugadas, a madrugada é interminável, né? Quantas vezes eu fui pro corredor do hospital, ficava olhando lá no meio, lá no saguão, pensando, né? Como é que vai ser amanhã? A gente nunca, né, imagina o que vai acontecer, né? Mas por sorte, a gente sempre teve esse amparo, esse auxílio por parte de todos os profissionais, tá? Você me contou uma história antes que me chamou a atenção de quando a sua mãe faleceu. Foi um momento bem difícil, né? Era a época da pandemia, né? 2020, a gente não podia trocar de acompanhante, né? A gente tinha que ficar o período integral, tanto é que eu era o maníaco do álcool gel, né? Pegava, abria a porta do armário para pegar alguma coisa para a mãe, passar álcool gel na mão. Toda aquela função, né? Daquela loucura de pandemia, né? E foi o que ela veio falecer, né? E eu estava no momento, né? No corredor do hospital, chorando muito, né? Sentado no sofá, lá no corredor, e veio uma pessoa que trabalhava na limpeza, né? Parou do meu lado, perguntou o que estava acontecendo, né? E eu disse, né, que a minha mãe tinha acabado de falecer, que eu tinha recebido a notícia, né? Ela pegou, me deu um abraço, né? Tirou meus óculos e disse assim, teus óculos estão sujos, eu vou lá limpar teu óculos. Ela foi lá, limpou meu óculos, voltou, me deu um abraço de novo, né? Então, são essas pequenas coisas, esses pequenos gestos. O próprio Dr. David, agora recentemente, né, com o falecimento do meu pai, né, o Dr. David é Davi, né? Agora que eu descobri que é Davi, tá? Chamava sempre de David. O Davi, né, ao dar a notícia também foi assim algo assim tão humano, foi uma coisa fria, não foi uma coisa seca, né? A gente já estava meio que esperando, né, acontecer a situação, porque a gente estava preparado, né? Mas foi de forma tão leve, né? Tão, assim, apesar do momento ser um momento difícil, foi de forma tão leve que o Davi passou a notícia, né? Que eu cheguei e disse para ele assim, que seja feita a vontade de Deus, que eu quero, prefiro o meu pai, né? O que aconteceu com o meu pai, do que ver ele sofrendo com alguma sequela, com alguma coisa, né? Outra coisa, Andréia também, eu tô hoje tendo o privilégio de estar com duas pessoas que sempre tiveram ao meu lado, né? Em momentos, né? O Davi atendeu não só no hospital, mas atendeu o pai na clínica também, na Clínica São José, né? Numa situação que ele estava com quadro de pneumonia. A Andréia, por duas vezes, atendeu o pai, né? Como fisioterapeuta do pai. Então, eu estou com o privilégio de estar aqui na mesa hoje, com dois profissionais que foram assim extremamente significativos para mim, e eu sempre passo isso para minha família, para minhas irmãs, para os meus sobrinhos, né? Que nós tivemos sempre o apoio, né, dentro do hospital, tanto equipe médica, equipe multidisciplinar, né, que a Andrea faz parte, a equipe de enfermagem, assim, incrível, né, uma humanidade que não tem tamanho, né? Então, eu acredito que nós estamos tendo o privilégio de, em Jaraguá, ter o atendimento, né, como é feito no Hospital São José, a todas as pessoas, a todos os pacientes, né? No teu caso também, né, foi uma situação difícil, e eu acredito que assim,
tudo o que nós precisamos está no São José. Forte. É interessante também falar, eu sou colaboradora do hospital, eu faço parte do time de marketing há 9 anos e realmente eu tive uma história antes como paciente, comigo, com meu pai, com a minha mãe, né? E eu achava incrível esse trabalho hospitalar que é feito, né? E eu comecei como voluntária no conforto oncológico, até que surgiu a oportunidade e eu falei, eu quero fazer parte dessa história. Então, mesmo trabalhando no administrativo, muitas vezes nos bastidores, né? Mas eu me sinto muito orgulhosa, né? E vocês, colaboradores, médicos, pacientes, acompanhantes, vocês me inspiram todos os dias. Às vezes eu saio no corredor, eu vejo um acompanhante que está lá, foi no corredor respirar fundo, né? Paciente, cada um dando o seu passinho, às vezes no corredor, né? Que é uma conquista. Vocês realmente são inspiradores, né? E para trabalhar no hospital, eu falo que não é para qualquer um, né? A gente tem que ser diferenciado. Verdade. E agora eu vou fazer uma pergunta coletiva. Quer falar? Até uma coisa assim, interessante, né? Tu falou agora do acompanhante, Tati. E assim, eu lá em casa fui sorteado sempre, né? Por ser o mais novo, minhas irmãs já ter idade de que não podem mais ser acompanhantes por causa de idade, por causa de comorbidades e tudo mais, né? Eu era sorteado, né, para estar no hospital acompanhando tanto o pai quanto a mãe, né? Então, tudo isso que tu falou, toda essa situação, né, de dificuldades, se eu chegar no corredor muitas vezes, meu, eu não aguento mais, né? Então, mas vamos respirar fundo e vamos continuar, vamos, né? Buscar, aí que entra a questão do apoio, né? Que eu acho tão importante, né? De ter esse respaldo tanto da equipe de profissionais que está por trás, né? Cuidando, está nos corredores, que tá ali, que a gente sempre recebia uma palavra de carinho, um incentivo, alguma coisa, vai dar uma voltinha, né? Então, é uma coisa que tranquilizava a gente. Cheguei a ficar 12 dias direto no hospital, né? Com meu pai. E a campanha tem essa intenção mesmo, mostrar como as vidas se conectam, né? No momento que é tão frágil, às vezes tão desafiador, às vezes o pior momento, né, da vida da pessoa, ninguém quer estar no hospital, ninguém vai a passeio, e realmente como as pessoas se conectam. Quero fazer uma pergunta agora coletiva, né, para a gente encerrar. Nesses 90 anos, o que cada um deseja para o hospital? Pode começar por você. O que eu desejo para o hospital? Isso. Eu desejo que ele invista cada vez mais no ser humano, né? Que ele continue, né, com essa vocação, digamos assim, né, através dos seus profissionais, que não é só de curar o corpo, mas curar a alma também. Né? É uma coisa assim tão especial, né? Você, Davi, você, André, né? Que são você também, né, Tati, cumprindo a tua função lá dentro do hospital. Eu peço que vocês pensem sempre no lado do ser humano, né? A gente não está trabalhando com máquinas, a gente está trabalhando com pessoas, né? E trabalhar com pessoas é algo que exige mais tato, mais sensibilidade, né? Nós não somos iguais uns aos outros, uns a gente precisa ter mais atenção, diferente de outros, né? Que já tem mais autonomia para fazer as coisas sozinho. Então, eu desejo ao hospital e as pessoas, né? Eu falei em humanidade, né? Mas acho que nem é o termo correto, humanidade, né? Sei lá, né? Se pôr a serviço, se ter A empatia mesmo, preocupação, né? Uhum. né? Em bem atender, em satisfazer o público, né? Os pacientes, os acompanhantes, familiares e todos que fazem parte, né? Doutor? Bom, então, para o Hospital São José,
Eu desejo que continue assim. Eu estou já quase 10 anos e eu estou vendo de perto uma evolução no hospital, tanto na parte tecnológica, na parte dos profissionais. Faz uns 6 anos atrás, a gente encaminhava nossos pacientes para fazer os cateterismos, angioplastia para-abdominal. Hoje, o hospital está realizando isso. Cada vez a gente tem melhor material. O pronto-socorro, a sala de emergência ganhou uma ultrassom, que isso ajuda muito para os pacientes que chegam com alguma emergência. O hospital incentiva a capacitar tanto profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos. Então, eu estou conseguindo ver que o hospital tem uma evolução de 9 anos atrás, que eu comecei, a hoje. Então, eu só desejo que continue assim, que continue crescendo sem parar. E também falar que o hospital mesmo é uma família. Eu quero deixar claro isso aí para todos. O hospital é uma família. Estamos para acolher todo mundo. A gente, como em toda família, tem dias bons, tem dias ruins, temos brigas, às vezes sim, às vezes não, mas isso acontece nas famílias. O importante é que a gente está sempre unido. Sim. Cleide? Eu também, eu desejo para o hospital continue do jeito que está, assim, ou cada vez melhor, né? Da forma que as pessoas são tratadas lá dentro, né? Todo mundo são respeitadas, tratadas com carinho e tem, como eu posso falar, para tudo tem uma saída, né? Lá dentro, através das pessoas, eles ajudam a gente de todas as formas. E ao mesmo tempo eu quero agradecer a vocês por esse privilégio de estar aqui hoje, a Deus. E a única palavra que eu tenho é gratidão pelo Hospital São José. Muita gratidão. Muito obrigada, Cleide. Andréia? Eu desejo que o hospital continue evoluindo, continue tratando dos pacientes e familiares com amor, com empatia, se colocando no lugar do outro. Hoje nós ouvimos histórias, mas na verdade ouvimos algo maior, propósito. 90 anos depois, seguimos evoluindo em tecnologia, estrutura, inovação, mas o que realmente sustenta continua sendo o mesmo: gente cuidando de gente. Que a gente nunca perca isso, porque isso é o que nos trouxe até aqui, e é isso que vai nos levar adiante. Obrigada por confiar em suas histórias para nós. Eu acredito em comunicação com propósito, e hoje ficou claro que essa campanha não é sobre 90 anos, é sobre pessoas. Enquanto houver histórias como essas, o Hospital São José continua sendo mais do que um hospital. Será um lugar de cuidado, de presença e de humanização. Muito obrigada a todos que nos acompanharam.